21 de julho de 2012, São Paulo, capital. O italiano Tommaso Lotto e seu amigo José são assaltados na Avenida 9 de Julho. José consegue correr. Tommaso também tenta fugir dos criminosos, mas é morto com um tiro fatal. O italiano tinha chegado recentemente ao Brasil e queria se estabelecer na capital paulista. Foi morto por conta de um relógio de luxo. O Tommaso Lotto ele chega no Brasil um dia ou 2 dias antes de acontecer os fatos. E, fatalmente, um passeio que ele estaria realizando com um cidadão espanhol, eles são surpreendidos, vítimas dessa violência ali que na época imperava aquela região dos Jardins, para a finalidade de subtração do relógio. Ambos estavam com um relógio de alto valor, né, o Rolex, que infelizmente é muito cobiçado por essas organizações, esses grupos criminosos de subtração de relógio, venda e negociação de relógios de alto valor. Dia 21 de julho de 2012. Era mais um sábado agitado na Avenida 9 de Julho, uma avenida importante da capital paulista que fica na zona central da cidade. O italiano Tommaso Lotto, de 26 anos, passeava dentro do seu carro, um Honda Civic, na companhia de um amigo espanhol, José Ruiz Gallardón Utrera, que também tinha 26 anos e é filho do ex-prefeito de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón. Por volta das 7 horas da noite, os amigos são abordados por 2 homens em uma moto que anunciam um assalto. O amigo de Tommaso, que estava no banco do passageiro, abre a porta do carro e corre. Tommaso faz a mesma coisa, mas é atingido por um tiro fatal. Os criminosos fogem sem levar nada. Tommaso era bancário, estava no Brasil há um dia e pretendia se estabelecer na capital paulista. Tommaso Lotto é um imigrante italiano. Ele teria vindo para o Brasil, aparentemente para dar início a uma nova vida. Me parecia ser um jovem, pelo contexto que a gente vê do inquérito policial, que gostava muito do Brasil, né? E ele acaba vindo para o nosso país e aparentemente com intuito de trabalho e aqui permaneceu. E no dia 21 de julho de 2012, ele estaria na região dos Jardins, aqui de São Paulo, trafegando num veículo de um amigo, um Honda Civic preto, na companhia de um cidadão espanhol, e em determinado momento eles são ali interceptados por uma motocicleta vermelha, com 2 indivíduos sobre essa motocicleta, solicitando que Tommaso e o seu amigo espanhol passassem o relógio, um relógio vermelho, um relógio da marca Rolex. E desse momento, as vítimas ali não compreendem muito qual era a motivação do roubo, por não ter um domínio tão preciso do idioma. O espanhol acaba saindo do carro, né, do lado do passageiro. Um dos ocupantes dessa motocicleta vai atrás do espanhol. E o italiano, Tommaso Lotto, quando entende por sair do veículo, um dos autores acredita ali que seria uma possível reação e acaba efetuando um único disparo em Tommaso Lotto. Tommaso Lotto é atingido na região do tórax. Os indivíduos se evadem sem levar nenhum objeto, né? E chega o resgate, é feito o atendimento, é levado para o hospital, a vítima Tommaso, e infelizmente ele não sobrevive ao disparo. A partir daí começam as investigações. Tal processo chegou a ser arquivado pelo Ministério Público e reaberto anos depois. Após a reabertura, outras equipes policiais tocaram o inquérito. A equipe atual da investigação entrou nesse caso em agosto de 2022. Nos anos anteriores, foram feitas outras diligências e apontamentos necessários e importantes para a continuidade da investigação do caso. É dado início às investigações por esse departamento. A equipe inicial conseguiu ali chegar em 2 nomes, seria 2 indivíduos envolvidos
relacionados a um veículo que foi visualizado no apoio dessa motocicleta, que pertencia a esses dois autores que, com diversos envolvimentos em crimes da mesma natureza na mesma região. Eles são interrogados, negam a participação no crime e, por fim, eles acabam sendo indiciados pela autoridade policial. O procedimento prossegue e, em determinado momento, salvo engano, no ano de 2014, a autoridade policial que estava presidindo o feito acaba relatando o inquérito policial e o Ministério Público entende pelo arquivamento. E o procedimento fica efetivamente arquivado de 2014 a 2016, quando há solicitação à autoridade policial desse departamento de novas diligências por parte do Ministério Público. Há ali um novo promotor designado ao caso e o procedimento dá início novamente aos seus ulteriores termos para fins de se localizar, identificar eventualmente quem são os reais responsáveis. A autoridade policial determina as diligências iniciais, surgem ali alguns outros nomes de envolvidos por esse delegado então que presidia o feito e por diversos motivos naturais e da própria administração, o feito chega em nossa mão em agosto de 2022, quando a equipe que atualmente eu tenho a honra de presidir assume o inquérito policial, Tomás Lotto. Foi feita uma nova análise de todo o procedimento, o que já havia sido com certa qualidade, com muita qualidade, arrecadado pelos policiais civis que nos antecederam, e nós conseguimos ali identificar, através de uma primeira oitiva, muitas contradições. Através daí, os policiais começaram a arrecadar novos elementos, novas fontes de provas, novos indícios, que acabam por colaborar com o resultado que se deu. De 2016 até 2022, houve outras equipes que se debruçaram sobre o inquérito, e já em agosto de 2022 nós assumimos o procedimento e conseguimos ali encontrar o fio da meada, os indícios e elementos que foram acostados nos relatórios de investigação e relatórios finais. Um investigado, de vulgo Baia, foi uma peça importante nessa investigação. Quando os policiais foram conversar com ele, sua atitude levantou suspeitas. Posteriormente, quando ouvido em sede policial, a polícia também descobre uma série de inverdades que não batiam com as informações que já continham no inquérito. A partir desse momento, as investigações do caso tomam um novo rumo e o inquérito não é finalizado. Esse grande investigado, embora ele já constasse no inquérito policial, ele ainda não tinha sido ouvido, e nós, em pesquisa e sistemas de inteligência, nós chegamos a alguns endereços dele. Diligenciamos até esses endereços. Um dos endereços, que era o mais atual, nós não o encontramos, porém falamos com um parente dele. Essa pessoa, quando nos atendeu, disse que ele não mais morava naquela casa. No entanto, ela se dispôs a ligar para ele. Fez essa ligação, pedi para ela então fazer essa ligação. Ela fez essa ligação quando ele falou com ela e pediu para falar comigo. Eu atendi o telefone, falei com ele não quis atender a gente lá na casa, ele marcou um ponto comercial, um estabelecimento comercial, quando nós então fomos até o encontro dele nesse estabelecimento. Chegando lá, quando nós nos identificamos que fazíamos parte da divisão de homicídios, ele levou um susto e falou espontaneamente para a gente que ele, sim, no passado participava de roubos, mas que não havia matado ninguém. E quando nós perguntamos para ele, mas nós não falamos para você do que se trata, nós só nos identificamos falando que era da divisão de homicídios. Aí ele fala, não, mas eu sei, é o caso do italiano, né, Tommaso. Eu falei, então, mas como você sabe disso? Ele fala, não, tomei conhecimento pela imprensa, na época foi muito falado em Taboão da Serra, e daí surgiu o assunto, nós o intimamos, né? Falei para ele, não entrei mais em detalhes com ele,
nós o intimamos e depois de acho que duas vezes ele remarcar, ele compareceu aqui. Ele veio depor, e em cima do depoimento dele nós começamos a trabalhar as informações e daí nós fomos tirando outras informações que acabou se tornando aí uma complexidade na investigação. O importante ressaltar aí que com o depoimento dele, a nossa ideia era finalizar o caso, mas como através do depoimento nós levantamos outras informações, a gente começou a buscar essas informações, a pesquisar, a trabalhar em cima disso e começou a vir outros elementos que foram juntados no inquérito e daí para frente a gente, em vez de finalizar, a gente deu sequência. O trabalho policial continua. As autoridades sabem que estão lidando com uma quadrilha especializada em roubo de relógios de luxo e que, no caso do Tomaso, pelo menos 5 criminosos estariam envolvidos. Um deles, o Baia, chegou a ser preso, mas conseguiu um habeas corpus e responde aos crimes em liberdade. É considerado um dos cabeças da quadrilha. Marconi Bezerra, um outro acusado, morreu durante o processo por causas naturais. O acusado de ter atirado contra Tomaso está preso e os outros 2, divulgos Madonna e Pateco, estão foragidos. Foi possível chegar na conclusão, né, de acordo com os elementos, análise de herb, análise de oitivas, testemunhas protegidas que foram ouvidas pelos policiais que nos antecederam, que a autoria do crime que foi investigado teria sido cometida por cinco indivíduos, todos ali da região de Taboão da Serra, região de Campo Limpo, extremo sul de São Paulo. Nós, diante dos elementos que os senhores investigadores conseguiram arrecadar, fizemos ali a proposta junto ao Ministério Público e ao Poder Judiciário pela decretação da prisão preventiva e o que foi acatado pelo Poder Judiciário. Os indivíduos foram denunciados, todos tiveram prisões preventivas decretadas e todos esses estão efetivamente indiciados neste inquérito que apurou a morte do italiano Tommaso Lotto. Nós temos um indivíduo preso, que é um indivíduo que a investigação aponta como o autor do disparo que vitimou o Tommaso, e um dos indivíduos identificados ele faleceu, se não me engano foi no ano de 2014 ou 15, por causas naturais no sistema penitenciário, e nós temos 2 indivíduos foragidos. O 5º indivíduo conseguiu uma medida de habeas corpus junto ao Poder Judiciário e está respondendo ao processo em liberdade. Nos relatórios da investigação, outros nomes são citados. Nomes estes que podem ter ligações com os acusados do crime contra Tommaso, mas não ligação direta com o latrocínio. Inclusive, de acordo com a polícia, esses outros nomes são de pessoas que já responderam por outros crimes. A investigação aqui no homicídio, nesse caso específico, foi focado no esclarecimento do latrocínio. Então, assim, esses indivíduos, eventualmente, tiver necessidade de fazer a consulta, se foram juntadas as pesquisas a propósito, já responderam a processos na época desses fatos. Então, há alguns indivíduos que foram até presos por outros crimes, indiretamente, que atuavam ali indiretamente com esses indivíduos. Na investigação do latrocínio, efetivamente, eles não são apontados com qualquer participação. O inquérito do Tommaso Lotto, ele é instaurado única e exclusivamente para se apurar o latrocínio, né, a morte em decorrência da subtração, da tentativa de subtração do Tommaso Lotto. Crimes patrimoniais geralmente são investigados aí pelo Departamento de Investigações Criminais ou pelos distritos de área que cuidam aí dessa apuração. Mas os indivíduos, muitos deles aí, já responderam nesse mesmo período por porte de arma, crimes relacionados à associação criminosa e outras infrações penais pelos antecedentes que foram observados. Os criminosos identificados no latrocínio estão relacionados em outros crimes de mesma natureza naquela região. O local já era conhecido pelos criminosos, que organizadamente desenvolviam diferentes funções para que os crimes fossem efetivados. Quem escolhia a vítima e o pertence a ser roubado era um criminoso. Quem praticava o roubo
era outro. O modo de ação para a empreitada do crime tentava até despistar os policiais. Essa era a principal região de atuação dessa quadrilha, especificamente dessa associação criminosa identificada. A área é um dos elementos que confirmam a participação desses indivíduos. Todos eles têm participação de crimes na mesma região onde se deu o latrocínio de Tommaso Lotto. Inclusive com abordagens a 1 quilômetro, 1,5 quilômetro em registros policiais, em que pese alegarem desconhecer um ao outro, por exemplo, nas herbes é possível observar a utilização do mesmo cadastro, compra de veículo no mesmo local em que foram adquiridos automóveis envolvidos em crimes semelhantes, né? E ligações no dia do crime, inclusive, em que pese, como eu falei para o senhor, eles alegarem não conhecer, no meio das investigações, se desconhecerem, né? Ninguém tem contato com ninguém. Nós demonstramos isso na investigação através das ligações de herbes, que eles mantêm contato antes e depois do crime. O modus operandi é bem típico dessa quadrilha. A propósito, todos eles já tinham passagens criminais do mesmo tipo, criminal na mesma região, com o mesmo modus operandi. Então, geralmente, eles são acompanhados de um veículo, ou 2 veículos, uma motocicleta, né? E dentro desses veículos vai o apontador. A partir do momento que o apontador consegue identificar um relógio, né, que é o objetivo criminal deles ali, é a subtração do relógio de alto valor. A partir do momento que ele consegue identificar como um relógio de alto valor, aquele que irá subtrair está dentro desse veículo, com o apontador. Então ele informa onde esse indivíduo vai estar. Olha, ele está naquele veículo, é um Rolex, é um relógio de uma marca elevada. Esse indivíduo ele é deixado num ponto, a motocicleta encosta, ele de capacete já vestido para evitar a identificação, sobe na garupa, se dirigem até o veículo, né? O garupa informa, olha, o relógio de interesse está naquele veículo, está naquele local. Abordam a vítima, subtraem um relógio, logo em seguida se encontra num ponto mais à frente com outro veículo, desembarca a mercadoria, o relógio subtraído, a arma, e aquele que está na moto se desvincula da cena do crime para evitar eventual ação policial. Em regra, essa é a dinâmica. Muitas vezes, na hora das tratativas, também podem se utilizar de celulares, de radiocomunicadores, né? E geralmente esses celulares, veículos, eles são utilizados em nome, cadastrados, né, em nome de terceiros, que não têm geralmente relações com qualquer atividade criminosa. Isso para evitar qualquer identificação policial em eventual investigação. Por ser uma quadrilha com funções estabelecidas, muito se questiona sobre, além do latrocínio, ter também o crime de associação criminosa ou organização criminosa. No caso de Tommaso Lotto, os réus foram denunciados por associação criminosa. Isso por conta do que era estabelecido em lei lá em 2012, época do crime. Mesmo com os réus denunciados neste ano, a lei não retroage, é levada em consideração a data do crime. A associação criminosa foi o tipo criminal mais adequado, inclusive armada, né? Em razão da lei de organizações criminosas não estar em vigor ainda na época dos fatos. Então, por mais que nós tínhamos ali uma organização, um grupo organizado, não havia ali o tipo penal para que fizesse o enquadramento típico normativo. Esse também foi o entendimento do Ministério Público, que denunciou pelo mesmo tipo de infração. A gente pode pontuar que se o crime fosse no mesmo contexto identificado nesta investigação criminal, fosse realizado nos dias atuais, nós poderíamos sim, dependendo do caso e os elementos amealhados, nesse caso especificamente poderia ser sim, entendido como organização criminosa, enquadrado na Lei de Organizações Criminosas, que entrou em vigor no ano de 2013. A associação criminosa, quando nós fazemos o tipo normativo, é uma associação esporádica de indivíduos que se unem para praticar crimes. Tá? E aí dos mais tipos normativos, no caso do roubo, furto, né? Receptação. No caso da organização criminosa, os grupos são organizados. Há uma distribuição de tarefas bem definidas, que é o que a gente observa
nesse grupo criminoso identificado e indiciado nesses autos. No entanto, como eu já disse, na época dos fatos, em 2013, a lei de organizações criminosas não estava em vigor ainda para que se utilizasse. Mesmo entrando em vigor posteriormente, o direito penal proíbe a reformácio impédios ou a análise, a aplicação da lei penal posterior que seja mais gravosa para o investigado, para o réu. O projétil que feriu fatalmente o Tommaso foi guardado pelas autoridades até o ano de 2023, quando foi feito um importante laudo de confronto balístico. No ano passado, a polícia chegou até uma arma do mesmo calibre utilizado no latrocínio contra o Tommaso. Por conta do lapso temporal do crime e da perícia, o resultado foi inconclusivo. Mas, para a polícia, pelo contexto que essa arma foi localizada, essa teria sido a arma utilizada pelo suspeito José Alessandro de Almeida, vulgo Zóio de Gato, que está preso pela morte de Tommaso. Ou seja, muito possivelmente, foi dessa arma que saiu o disparo que matou o italiano. O confronto balístico ele tem como objetivo uma relação de filiação ou exclusão entre o projétil e a arma questionada. Nesse caso, foi feito o confronto balístico entre uma arma suspeita de estar envolvida no crime e o projétil que foi retirado do corpo do Tommaso. Então, para começar o confronto balístico, a gente precisa de projéteis padrão ou projéteis testemunha. Então, a gente pega uma munição, um cartucho íntegro, que tenha um projétil o mais parecido possível com aquele que é o questionado, nesse caso, que foi retirado do corpo. Então, a gente produz padrões. A gente usa essa arma com essa munição semelhante e a gente atira ou no tanque de água, ou no túnel de algodão, ou no túnel de Kevlar, em algum meio que não produzam deformações acidentais. Então tem que ser um meio que vai permanecer, né? Algum meio que tenha que conservar as características daqueles projéteis padrões. Com o padrão e os questionados, a gente vai para o microscópio comparador. Então, a gente coloca um do lado do outro, né, para ver se as impressões produzidas pelo cano daquela arma vão coincidir ou não. Então a gente começa olhando largura, profundidade e impressões de raias. Se isso bater, que são os elementos genéricos, a gente vai para os elementos específicos, que são os estriamentos finos. São bem pequenininhos, tá? Eles têm umas dimensões microscópicas, a gente vai ampliando isso para ver se casa um com o outro. É isso que dá a identidade daquela arma. Então, quando casam esses estriamentos do projétil padrão com o projétil questionado, a gente conclui que ambos passaram pelo cano da mesma arma. E assim a gente consegue uma relação de filiação entre o projétil do cadáver e a arma questionada. O resultado do confronto balístico, no caso do Tommaso, foi inconclusivo. O que aconteceu? De acordo com o laudo pericial, não foram encontrados elementos específicos, estriamentos finos suficientes que permitissem que o perito atestasse que aquele projétil saiu daquela arma. Entretanto, a gente tem que considerar que esse exame foi feito muitos anos depois. O cano dessa arma pode ter sofrido corrosão. Essa arma pode ter sido disparada muitas outras vezes. A gente não sabe qual foi o estado de conservação e tudo isso pode sim ter interferido nas condições da arma. Portanto, se eu tenho um cano levemente diferente do que o cano da época dos fatos, vai ficar muito difícil que o perito consiga encaixar um projétil no outro. Não é? O relatório policial diz que não foram encontradas divergências. E de fato, a largura, a impressão e a profundidade das raias é muito semelhante, porém não foram encontrados estriamentos finos suficientes em quantidade e qualidade que pudessem permitir que o perito atestasse com toda certeza de que o projétil que matou Tommaso saiu do cano daquela arma. Apesar de a gente não ter conseguido esse positivo no confronto balístico, a investigação policial ela envolve N outras informações. Então, é possível que, mesmo com esse resultado inconclusivo, essa arma tenha sido usada no crime, mediante outros meios de prova. De acordo com os números fornecidos pelas Secretarias de Segurança Pública dos Estados e do Distrito Federal, em 2023 foram registradas 953 ocorrências dessa natureza, o latrocínio. Esse número representa uma queda de mais de 23% quando comparado com o ano de 2022,
quando os números chegaram a 1.248 latrocínios. Naquele dia 21 de julho de 2012, nada foi levado das vítimas Tomásio e seu amigo, mas o principal objetivo dos criminosos era roubar os relógios. Por isso, temos a configuração de um crime de latrocínio consumado. O crime de latrocínio ele vai se caracterizar por ter sido provocado uma morte no contexto de um roubo. Não vai ser fundamental identificar se houve ou não uma subtração. O importante é que havia a intenção de subtrair, portanto havia um roubo em execução e com a violência praticada foi provocada a morte. Diferentemente do homicídio, em que você tem desde o início o propósito de matar a pessoa por alguma razão que não vem ao caso. Né? Aqui não, ele tem o propósito de roubar, ele inicia a execução do roubo e com a violência ele provoca a morte ou pelo menos tenta causar a morte. Né? Nesse caso ele provocou a morte, portanto é latrocínio consumado, ainda que não tenha havido a subtração. Esse é um tema interessante. Nós temos 4 situações possíveis. Né? Primeiro, quando eu tenho a subtração tentada. Eu posso ter subtração tentada e morte tentada, subtração tentada e morte consumada, ou posso ter a subtração consumada com morte consumada ou morte tentada. Portanto, são 4 situações diferentes. Todas elas eu tenho latrocínio. Latrocínio tentado ou latrocínio consumado. Será consumado quando houver o resultado morte. Então, pouco importa se houver uma subtração tentada, como nesse caso, e uma morte consumada, o latrocínio é consumado. Né? E, por sua vez, se houver apenas a morte tentada, tendo havido ou não subtração, haverá um latrocínio tentado. O latrocínio ele tem uma pena mínima de 20 anos, é 20 a 30, é uma pena maior, superior à do homicídio. Homicídio qualificado de 12 a 30. A diferença, portanto, é fundamental identificar porque a pena do latrocínio é maior, por se tratar de um crime complexo que reúne um roubo e seria um homicídio, portanto, roubo mais morte. Tecnicamente, o latrocínio seria um roubo qualificado pela morte, ou seja, há um roubo praticado com um resultado morte. Esse resultado morte pode ser doloso ou culposo. No caso do disparo de arma de fogo, é sempre doloso nesses casos, né? A não ser que haja um disparo acidental que não vem ao caso. Não é o caso nessa situação. Mas há essa diferença e uma consequência importante do ponto de vista processual. O homicídio vai a júri. O latrocínio é julgado pelo juiz singular, por um juiz sem o tribunal do júri. Nesse caso específico, o latrocínio ele se consuma com a morte. Há um entendimento pacífico dos tribunais superiores que, ainda que não haja subtração do objeto material, se ocorre o evento morte no contexto do roubo, o latrocínio está consumado. Então, independente da subtração do objeto, os indivíduos vão responder por latrocínio consumado. Um grupo de acusados de envolvimento no assassinato de Tomásio irá a julgamento em 2024, após 12 anos do crime. Os 4 indiciados já foram denunciados por latrocínio e associação criminosa pelo crime contra o italiano. A primeira audiência foi realizada no dia 10 de junho deste ano, em São Paulo. Atualmente, o inquérito foi finalizado. Em junho agora desse ano de 2024, nós tivemos audiência, no dia 10. Foram ouvidos as testemunhas de acusação e está designada uma nova data de audiência para a instrução das apresentações de testemunhas da defesa. O caso, do ponto de vista policial, está encerrado e agora compete à autoridade judiciária definir pela culpabilidade, se há ou não há, e as penas efetivamente.